Questão 23 do Enem de 2010. A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e o transformam em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. Então, quanto mais a gente consumir alimento e não escovar os dentes, a gente facilita a ação dessas bactérias, porque o alimento que fica ali depositado nos dentes serve de alimento também para elas. A atividade delas acaba aumentando, provocando a formação desses ácidos que vão promover a corrosão do dente. O flúor, juntamente com o cálcio, e um açúcar, desculpa, chamado xilitol, age inibindo esses processos. O xilitol, ele não consegue ser consumido por essas bactérias. Então, produtos adoçados com xilitol, eles evitam a formação de cárie, porque aí, nesse caso, as bactérias não conseguiriam degradar o xilitol. O flúor, ele protege o esmalte do dente, que vai aí, nesse caso, proteger aí, nesse caso, a parte mais externa do dente contra a ação desses ácidos liberados por essas bactérias. E o cálcio é uma substância importante para a mineralização desse dente, né? Para a formação da estrutura do dente. Quando não se escovam os dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimento, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando uma placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos que corroem o esmalte do dente, formando a cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência da ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. Aí ele coloca aí pra gente, né, cárie 1, destruição de um osso por corrosão progressiva. Cárie dentária, efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. A partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população. Não, o flúor e o cálcio, eles vão aí, nesse caso, ajudar a proteger os dentes. Mas a causa da cárie que ele coloca ali para a gente é justamente a ingestão de alimentos que vão ficar acumulados ali naquela boca, principalmente alimentos ricos em açúcares, tá? Então vamos lá, consumo exagerado do xilitol, um açúcar e na dieta alimentar diária do indivíduo, aí nesse caso poderia prejudicá-lo? Não, o xilitol não vai ser degradado, né? Tanto que ele coloca lá no enunciado o flúor juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol age inibindo esse processo. Então o xilitol, ele não estimula a formação das cáries, ele vai aí nesse caso impedir a formação dessas, impedir não, né? Mas diminuir, inibir a formação dessas cáries. C. Redução da proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação. Me diz onde que está esse negócio da saliva aí. Me diz onde que essa informação tá ali para você achar que isso é verdadeira, né? Tem nada a ver com isso, tá, gente? Aí nesse caso seria pela ingestão de carboidrato mesmo em excesso e pela má escovação, que a gente poderia ter uma maior chance aí nesse caso de formar essas cáries. Letra D. Uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes. Realmente, o flúor em excesso provoca fluorose dentária, que vai degradar o dente, fica como se fosse o dente podre. Mas não é pela cárie, né, gente? A cárie é provocada pela liberação de ácidos gerados na atividade bacteriana. A fluorose dentária é um outro processo. Então, aí, nesse caso, o excesso de flúor, ele vai causar, aí, nesse caso, afetar o dente, mas não vai causar a cárie, tá? Então, a questão voltada para a cárie, a gente se concentra em cárie, não é o excesso de flúor que está provocando isso. É a atividade bacteriana que promove liberação de ácidos, que promove a corrosão dos dentes. Aí, nesse caso, não tem nada a ver com o excesso de flúor. Letra E. Consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higiene bucal, sim, porque aí, nesse caso, o excesso de açúcar vai ser consumido por essas bactérias. A higiene bucal, quando é mal feita, esse açúcar fica acumulado entre os dentes, facilitando a vida dessas bactérias, que contribuem para a proliferação de bactérias. Letra E, corretíssima. Você vê que muitas questões que a gente vem fazendo, né? A questão 22, a gente fez a leitura de uma imagem, interpretação de uma imagem. Agora, na questão 23, a gente fez a interpretação de um enunciado. A gente vê que muito do que a gente faz em questões do Enem, basta você ter atenção ao enunciado, interpretar esse enunciado, interpretar aquela imagem que aparece no enunciado, para que você consiga resolver a questão. Então, é bem mais simples aí uma questão
a maioria das questões são bem mais simples de serem resolvidas, tá? É óbvio que tem algumas questões que deixam a gente muito em dúvida, porque às vezes os distratores são muito parecidos com as respostas que são corretas, com a resposta que é correta. Mas a gente precisa sempre ficar muito atento, porque tem um termo, uma forma de escrever que está errada dentro daquela opção. Então a gente tem que sempre ficar atentos, temos que sempre ficar atentos a esses detalhes. Tudo bem?